Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. Meu nome é Marcos Antônio Alves, eu sou advogado e iremos iniciar hoje o nosso curso de Direito Constitucional. Nossa primeira aula tratará sobre os elementos introdutórios ao direito constitucional. Ao contrário do que as pessoas acham, o direito constitucional não é composto apenas pelo artigo 5º da Constituição, que fala sobre direitos e garantias fundamentais das pessoas. Não, direito constitucional é bem mais amplo e tem muitos outros conceitos que podem cair na sua prova e você vai acabar errando. E esse ponto fará uma diferença enorme na sua aprovação ou não. Então preste bastante atenção e vamos começar. Ponto número 1, elementos do Estado. Quais são os elementos do Estado? Basicamente, em qualquer doutrina você vai encontrar esses 3 pontos: povo, território e soberania. Alguns doutrinadores escolhem outros elementos e colocam de forma pontuada, porém esses são os mais básicos e cairá com certeza em qualquer prova esses 3 conceitos. Preste bastante atenção. O que é o povo? O povo é um conjunto de pessoas que estão ligadas através de um vínculo jurídico-político. Ok? Esse é o povo que constitui um Estado. Estão ligadas através de um vínculo político-jurídico, que é totalmente diferente do conceito de nação. Nação não tem nada a ver com esse conceito de povo. Preste atenção nisso. Se cair a palavra nação, você vai confundir com o conceito de povo e vai errar na prova. Preste atenção nessa dica, não esqueça. Agora vamos para território. Território é um conceito geográfico, físico, onde esse povo com ligação jurídica-política se encontra, formando esse determinado Estado. É simples, essa é mais simples, né? Soberania. Soberania é um elemento formal do Estado. É um poder no qual o Estado exerce sem interferência interna ou externa, dentro daquele determinado território, aquele determinado povo. Ok? Vamos para o nosso segundo ponto, que são as formas de Estado. Preste bastante atenção. Elementos do Estado, primeiro ponto. Agora, formas de Estado. Não é a mesma coisa, totalmente diferente. E uma palavra pode me derrubar na prova, ok? Formas de Estado. Pode ser simples ou composto. O Estado simples, também conhecido como Estado unitário, é aquele Estado formado apenas por um ente ou um membro, no qual o seu poder não é limitado por qualquer outro membro. Ele está de forma solitária, independente, que é diferente do Estado composto, ok? Que é formado por um conjunto de entes, ou um conjunto de Estados. Um ponto que eu gostaria que vocês prestassem atenção é que o Estado unitário ele pode até delegar algumas de suas atividades e de suas funções para outros entes, porém não significa que ele deixou de ser unitário. Então preste bastante atenção, é possível o Estado unitário delegar suas atribuições e seus deveres a terceiros sem que ele perca o poder de soberania e isso influencie na sua forma de Estado. Vamos para a segunda forma de Estado, que são os Estados compostos. Quais são os tipos de Estados compostos? Que um desses tipos é o nosso caso, o Brasil. Os Estados compostos nada mais é do que a união de 2 ou mais Estados para criar um novo Estado, porém, internamente há uma divisão de poderes políticos. Não é apenas um repasse de tarefas ou dever, entende? A diferença do Estado unitário para o Estado composto, há uma divisão de poderes políticos internos. Há 4 subdivisões clássicas, que vai estar também em qualquer doutrina, dos Estados compostos. Vamos ver uma a uma e preste bastante atenção. Ok? A primeira espécie de Estado composto é a união pessoal. É o conjunto de 2 ou mais Estados monárquicos sob o regime de apenas um rei, por sucessão hereditária ou por casamento real entre 2 famílias. Vamos para a nossa segunda espécie de Estado composto, que é a união real. O que seria a união real? É a união de 2 ou mais Estados sob o comando de apenas um rei. Porém, a diferença da união pessoal é que, na união real, os Estados que se uniram mantêm sua organização interna, não há confusão. Ok? A organização permanecerá do jeito que era anteriormente da união. Nossa terceira espécie seria a confederação. A confederação se trata da união de 2 ou mais Estados independentes, que é importante frisar isso, independentes, contudo se unem para
exercerem um interesse comum. Que tipo de interesse, por exemplo? Defesa internacional, defesa bélica internacional, sistema monetário único entre os estados. Ou seja, alguns estados sozinhos não são suficientes de exercer a sua defesa, se unem em grupo para manter a soberania daqueles estados intactas. Ou o sistema financeiro está falido em um determinado grupo econômico e eles se unem em uma confederação para criar uma moeda única, por exemplo, e exercerem esse interesse comum de forma conjunta, que é diferente da federação, pois na federação, quando dois ou mais estados se unem, transferem a um novo ente, nesse caso, na maioria das vezes a União Federal, poderes de soberania. E os estados devem seguir a federação, eles não têm a independência de fazerem o que quiserem, como é no caso da confederação, que os estados fazem o que querem, porém só respeitam uns aos outros dentro do limite do tratado da confederação. A federação não. Os estados eles são interdependentes da União, podem exercer aquela parcela de poder, porém dentro dos limites que o ente federativo, a União, delimitou. Agora vamos para o nosso terceiro ponto, que seria formas de governo.